Atenção! Não ultrapasse. Altamente radioativo. Riscos sérios de você sair traumatizado. Não ultrapasse. Antes da história começar, eu gostaria de pedir para aqueles que me ouvem, que gostam de ouvir o podcast, que gostam do meu conteúdo, por favor, nos auxiliem no Natal Solidário. Nós estamos, neste ano, contribuindo para o Natal da CCM, o Centro de Convivência Maria Maria. Já tem, inclusive, uma história sobre o centro aqui no podcast para você conhecer um pouco melhor. Ele recebe 42 crianças. No nosso Instagram tem os vídeos das crianças, os relatos, como que lá funciona, como que é a organização de lá. Então, assim, a gente precisa da doação de vocês. Eu já recebi algumas doações, mas ainda não são suficientes para que a gente consiga fazer um Natal bacana, para que a gente consiga progredir lá com eles, né? Fazer algumas reformas no parquinho que é necessário e também a parte de alimentação, higiene pessoal, tudo isso as crianças estão precisando. O nosso link para o Natal Solidário está nos destaques do Instagram e também na bio. Por favor, contribua, sua ajuda faz toda a diferença. É isso, uma boa história. Essa história contém possíveis gatilhos sobre violência sexual. Ouçam com cautela. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu preciso confessar, antes de contar essa história aqui, que eu tive um pouco, assim, de resistência, um pouquinho para contar. Levei um tempo para conseguir roteirizar e um tempo para conseguir gravar, porque é uma história pesada, é uma história de vida pesada, que eu ouvi a ouvinte me contando pela primeira vez e para roteirizar eu tenho que escutar de novo para ir roteirizando, né? Porque foi através de áudios, então eu fui dando play de novo e assim, toda a sensação, né, do que ela passou, do que aconteceu, às vezes vem, né? Então eu precisei de um pouco mais de tempo para conseguir trazer essa história aqui. Eu quero pedir para vocês reagirem com bastante amor, empatia com a nossa ouvinte e ter cuidado com as palavras de vocês, porque é muito forte e se você tem sensibilidade sobre esse assunto, por favor, ouçam com cuidado. Hoje eu estou trazendo aqui a história da Rafaele. Então, bora começar? Você foi avisado. Quando a Rafaele me contou essa história, ela falou que é mais fácil contar para mim do que para pessoas que ela conhecia. E eu fico muito lisonjeada com isso. Toda a vida da Rafaele foi muito difícil, a infância e tudo mais. A mãe da Rafaele faleceu com apenas 31 anos. Ela era uma mulher jovem, mas ela enfrentava o problema de ser alcoólatra e ela bebia a ponto de sair caindo pelas ruas, a família ter que sair para procurar. Foi uma época muito difícil para a Rafaela, ela era apenas uma criança junto com seus irmãos e ela faleceu de pneumonia lombar, deixando aí a Rafaele por volta dos seus 10 anos, o irmão com 9 e a irmã caçula de 5 anos. Toda a fase de ver a mãe daquela forma e também depois ter que sofrer com o falecimento da mãe, foi tudo muito difícil para ela, por conta de toda a realidade que ela vivia e tinha que passar junto com os irmãos, vendo toda aquela situação. Passado um tempo, né, do falecimento da mãe, o pai encontrou uma madrasta que foi boa em certo ponto, né, em certos pontos aí. Foi muito boa para a Rafaele e para os irmãos dela. Então, o pai dela casou com a madrasta dela. Bom, com toda essa infância difícil, e depois, né, o pai dela casou e tudo mais, eles sempre foram muito evangélicos ali, então ela cresceu nesse lar, indo sempre para a igreja. Então ela ia muito para a igreja, ela cantava no grupo de louvor, enfim. Quando ela completou 18 anos, ela já estava com um namorado da igreja também, há 2 anos, um pouco mais de 2 anos.
E ali, como eu tinha dito, ela cantava, fazia parte do ministério de louvor e tudo mais. Passou um tempo ali, né? Ela entrou na faculdade e aí ela entrou naquela fase de questionamentos que muitas pessoas que são criadas na igreja acabam passando por isso, né? Então, ela começou a fazer a faculdade, conheceu outras pessoas, outras culturas, outras realidades e, de certa forma, ela começou a questionar algumas coisas e acabou se rebelando um pouco com relação à vida que ela tinha. Então, ela sentia curiosidade de sair para beber, de fazer essas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela continuava indo na igreja ali. Então, ela fazia meio que algumas coisas, mas ainda indo e frequentando a igreja e tudo mais. E ela sempre se sentiu presa ali na igreja, né? Então, toda essa revolta era como um querer ter um pouco mais de liberdade. Ela queria frequentar outros lugares, conhecer outros estilos, outras pessoas, outros estilos de música. E neste meio tempo, ela começou a fazer a CFC. CFC, para quem não sabe, é o Centro de Formação de Condutores. Eu não conhecia dessa forma, assim, falar literalmente, né? Porque aqui a gente fala diretamente, eu vou fazer autoescola. E lá eles falam fazer o CFC, que é o próprio credenciamento, assim, dito, né? Lá no CFC, ela começou a conhecer outras pessoas e ela conheceu um grupinho ali que estava fazendo, né, a CFC também para tirar a habilitação, onde tinha 2 meninas e 2 meninos. E aí, com o tempo que ela já estava frequentando a CFC, ela foi convidada por uma dessas moças que estaria fazendo o aniversário dela em uma boate. E ela convidou o pessoal do CFC para ir, que ela ia querer comemorar lá na boate e tal. E a Rafaela disse que super topava, que ela queria sim, que ela ia chamar o namorado e que eles iriam. Quando ela conversou com o namorado dela, eles entraram em acordo e combinaram que eles iam sim ir lá para cantar parabéns, conhecer um pouco. E assim, como ela ainda está ali naquela questão de igreja e tudo mais, então a intenção era ir comemorar o aniversário, beber sim, mas beber pouco e ir embora. E o namorado dela tinha demonstrado também interesse em ir conhecer aquele local e tudo mais. Porém, chegando aí próximo à data deste aniversário, o namorado da Rafaele tinha se acidentado de moto enquanto ele buscava ela na faculdade. Ele acabou caindo, machucou o joelho, não quebrou nada, ficou bem. Só que ele estava ralado, né, machucado. E com isso, sendo bem próximo à data do aniversário, ele não poderia ir ao aniversário, né? A Rafaele cuidava dele ali, ia até a casa dele, mas ele tinha a mãe dele, que ele morava com a mãe na época e tudo mais. Então, ela passava lá de vez em quando para cuidar dele e tudo mais. E chegando o dia do aniversário, ela pegou a bicicleta dela e foi até a casa do namorado dela. Chegando lá, ela perguntou se ele estava bem e tudo mais. E ela conversou com ele que mesmo ele não podendo ir ao aniversário, ela tinha combinado com aquela moça do CFC, dessa colega dela ali, né? Vou colocar o nome dessa colega de Sheila. Então, ela falou que queria comemorar o aniversário da Sheila com ela e tudo mais. E falou com o namorado que queria dar uma passadinha lá. O namorado dela ficou preocupado porque era balada, de noite, ela sozinha. E ela chegou até a dar uma leve discussão com ele, por ele meio que desconfiar dela. Só que ela disse para ele que estava tudo tranquilo, que ele não precisava se preocupar, que ela não tinha a menor intenção de trair ele, que ela só queria sair para se divertir. Então ela saiu da casa dele ali de bicicleta umas 9 horas da noite e foi se arrumar em casa. E aí a Rafaele falou para mim que ela colocou uma camisetinha, uma regata, calça, saltinho e até colocou lente de contato porque ela realmente estava animada para esse aniversário. Como o namorado dela não ia, ela combinou com um dos rapazes
de ele encontrar com ela em determinado ponto para eles irem juntos para ser mais seguro, como era a noite e tudo mais. Então ela combinou com o Fernandes para eles irem juntos na festa da amiga. O Fernandes era um cara super tranquilo, respeitoso. Eles nunca tinham, de nenhuma forma, demonstrado interesse um no outro em nenhum momento ali. Ele sempre foi muito respeitoso com ela, nunca tinham se olhado diferente, nada do tipo. Então, ela combinou de encontrar com ele quando ela estivesse descendo da estação para que ele fizesse essa companhia para ela e acompanhar ela até chegar ali na balada. Chegando na balada, ela disse que gostou, assim, um pouco do clima, mas como ela não tinha esse costume, ela achou muito barulhento e tumultuado, sabe? Porque ali, gente, você tá na balada, aquele barulho, aquelas luzes, tudo, pra quem não tem costume, fica até um pouco, assim, zonzo ali na hora, né, e tudo mais. Chegou lá, ela encontrou com o pessoal e o Fernandes ofereceu uma bebida. Ela topou. Só que a Rafaele, gente, ela não tinha o costume de beber. E um pouquinho que ela bebia, ela já se sentia mal e se sentia derrubada. Ela me deu até um exemplo de uma outra festa que ela foi, que ela tinha ido antes com o namorado dela, onde ela tinha bebido uma dose de tequila e uma lata de cerveja. E foi o suficiente para ela passar mal, e ela até brincou que ela tinha acabado com a noite de todo mundo naquele dia, que ela tinha vomitado e tal, o namorado dela teve que parar para comprar uma coisa para ela comer. É a segurança que levou ela pro banheiro, né, que encontrou ela e ajudou ela a encontrar as outras pessoas. Enfim, foi um pouco complicado nessa parte, e ela nem se lembra como ela chegou em casa. Então, assim, ela não era muito fácil com bebida, ela não tinha esse costume, né? Mas assim, mesmo sabendo disso, tá ali comemorando numa boate com os amigos novos que ela fez, ela queria beber um pouquinho, né? Então, o Fernandes ofereceu e ela quis beber. Ela começou a beber, começou a ficar felizinha, mais alegrinha. E aí, gente, o Fernandes, que não era nada atraente para ela, começou a ficar bonito. E como eu disse, ela não estava morrendo de beber, ela estava bebendo só um pouco, mas o pouco que ela bebia já fazia efeito. Bom, nisso ela chamou o Fernandes para ir para a parte de cima da boate, para eles se sentarem na mesinha que tinha lá em cima, um pouco mais afastada. E lá, conversa vai, conversa vem, eles acabaram se beijando. Ela já estava ali um pouco altinha, né, levemente alterada, e ela até esqueceu que ela tinha namorado ou coisa do tipo, ela só estava curtindo a festa e tal. Então, eles começaram a se beijar de uma forma mais calorosa, e os dois foram pro banheiro. E a Rafaele queria, então eles começaram a se beijar ali, fazer uns pegas dentro do banheiro, com mais força, tudo consentido pela Rafaele, eles começaram a fazer ali mesmo, a ter relações ali mesmo. E acabou indo sem camisinha, ela estava meio bêbada, ele também. Foi aquela loucura ali da bebida na hora. Só que, enquanto eles estavam ali fazendo, a Rafaele, ela meio que escorregou por conta do saltinho dela, e ela chegou a bater a cabeça dela um pouquinho no papel higiênico, né? Onde fica ali aqueles papéis higiênicos mais altos assim. E nesse momento, o Fernandes parou completamente o que ele estava fazendo e falou para ela, olha, você tá bêbada, eu acho melhor a gente não continuar, você tá alterada. Depois a gente vê isso, a gente se resolve. Eu acho melhor a gente parar. E a Rafaele, ela queria continuar, ela queria mais, só que ele ficou realmente preocupado. Ele não queria continuar, era para deixar isso para depois. E ali eles se arrumaram, se vestiram e voltaram para a balada novamente. A Rafaele, então, voltou a beber mais um pouquinho. Tava todo mundo ali comemorando, mas chegado um ponto ali da noite, a aniversariante, né, a Sheila, chegou perto deles. E vendo que a Rafaela estava bêbada, ela falou pro Fernandes, olha, Fernandes,
eu acho melhor você colocar a Rafa em um carro de aplicativo e mandar ela para casa, porque ela tá muito bêbada e a galera aqui, né, já vai encerrar e tal. Ela não tá bem, eu acho melhor ela ir para casa dela com um carro de aplicativo para, né, ela chegar segura em casa e ir direto para casa. E aí, nesse momento, a Rafaela até lembra que a amiga falou: amiga, você tá bebinha. E meio que rindo, brincando com ela. E então, eles chamaram um carro de aplicativo. Para vocês terem noção, ela estava tão bamba que alguém teve que pegar o celular dela, colocar o endereço, tudo certinho e chamar o carro. E no momento que ela foi pro carro, ela teve que ser colocada no carro. Eles foram lá para fora, o Fernandes acompanhou ela, disse que ela realmente estava meio bêbada, assim. E o Fernandes falou: olha, esquece o que aconteceu, você sabe que eu também namoro, você namora, então assim, deixa isso pra lá. E a Rafaela não estava muito bem, mas ela não quis falar nada pro Fernandes. Mas ela queria continuar curtindo, ela não queria ir embora para casa naquele momento, afinal, ela estava se divertindo. Então, na cabeça dela ali, ela queria ir para outra balada, bêbada, sozinha, em um carro de aplicativo. Só que ela não quis falar nada pro Fernandes, porque ela sabia que ele ia querer impedir ela de fazer isso. Então, tudo bem. O carro chegou, o Fernandes foi, colocou ela dentro do carro, e aí o Fernandes falou pro motorista: olha, cara, cuida dela aí, porque ela tá meio zoada, tá meio bêbada, então cuida dela até ela chegar em casa. E aí, no meio do percurso, ela falou pro motorista que ela queria ir para outra balada e perguntou se o motorista poderia mudar a rota. E ele disse que não poderia mudar a rota, que se ela quisesse mudar teria que ser pelo aplicativo. E ela disse que não conseguiria e tudo mais. Só que aí esse cara falou uma coisa, que ele até poderia levar ela em outra balada, se ela desse um beijo nele. Bom, nesse momento, a Rafaele, ela sabia que aquele cara não era o tipo dela, não seria um cara que ela teria atração, que ela queria ter qualquer tipo de interação, mas ela pensou consigo mesma: ah, será que se eu der um selinho nele, ele me leva? Será que só um selinho ele vai me levar? E assim, ela se sente culpada por pensar dessa forma até hoje. E tem muitas coisas ainda que ficam ressoando, né, na cabeça dela e tudo mais. Então, vamos ter cuidado, tá? No momento de comentar e tudo mais. Bom, eles continuaram conversando ali sobre essas coisas. E a Rafaele, ela não tinha percebido, mas ele continuava seguindo o que o carro do aplicativo pedia, seguir em direção à casa dela, né? Ele tinha continuado o trajeto normalmente. A Rafaela, ela morava em um morro, na comunidade, e no meio do caminho, de um lado, tinha casas, barracos e tudo mais, e do outro lado da rua era mato, barranco, e de madrugada, muito parado a rua, a comunidade ali, esse cara, ele parou do lado desse mato, porque tudo parado, não era em frente à casa de ninguém ia ver nada, né? Parando o carro ali no morro, ele repetiu: então, se você me der um beijo, eu te levo pra balada. E aí, gente, aqui é a parte mais pesada, tá? Bom, nesse momento ela se inclinou para dar um selinho nele. A intenção que ela tinha seria de dar apenas um selinho. E esse cara já agarrou ela, segurou a cabeça dela para dar um beijão, né, desses mais firmes, mais fortes mesmo. E a Rafaele, como eu disse, ela não se sentia nada atraída por esse cara. E de início, né, ela até achou que ela queria, mas depois ela sabia que ela não queria, que ela tentava afastar esse cara, mas esse cara era um homem alto, de porte grande, ele era mais gordo, assim, então ele era muito forte, muito alto. E a Rafaele, ela era magrinha, né? Então, ele tinha uma força ali, conseguia segurar ela bem mais do que ela conseguiria. E esse cara, de uma forma muito rápida, que ela não sabe explicar,
ele passou para o banco de trás, começou a agarrar a Rafaele. Como eu disse, ele era um cara forte, muito bruto, e ele foi agarrando ela, e mesmo ela tentando se esquivar, ela não conseguia. Ele segurou a cabeça dela para beijar, e beijando, enfim, rosto, enfim, e ela não queria, ela sabia que ela não queria. Ela, além de tudo, estava bêbada, alterada, ela não conseguia se esquivar, né, dos ataques desse cara. E aí, esse cara foi meio que tentando tirar ali as roupas da Rafa, puxando a calça, enfim. E ela estava se sentindo muito mal e muito culpada, porque, além de tudo, ela não queria ter outra relação. Por quê? Ela tinha um namorado, e aí ela acabou ficando com outro cara na boate. E ela não queria nada, nenhum tipo de interação, porque, inclusive, ela já tinha ficado com um cara na boate. Ela já estava se sentindo culpada por isso. Ela não queria ficar nem interagir com outra pessoa dessa forma, de forma alguma. Além de tudo, era um cara que ela mal conhecia, que era um carro de aplicativo. E assim, ela ficou muito mal, se sentindo mal ali enquanto tudo estava acontecendo, mas estava acontecendo muito rápido, onde ela perdeu totalmente o controle da situação. Infelizmente, a gente sabe que isso tem um nome, né? Isso é abuso, isso é estupro. E ela lembra, né, de ter falado não. E esse cara não ouviu, ignorou, continuou fazendo ali o que a gente sabe. De maneira alguma houve qualquer tipo de consentimento. Em nenhum momento ele perguntou se podia. E em nenhum momento ela chamou ou convidou ele para isso. E eu tô dizendo isso aqui, gente, porque eu sei como que é a realidade. Eu sei o que é o abuso, o estupro. Mas com uma forma de defesa, a própria Rafaele, quando ela estava contando essa história para mim, ela repetia isso, sabe? Raiane, não houve consentimento, não foi uma coisa que eu queria, nem atraída por esse cara eu estava me sentindo. Então, eu estou repetindo aqui coisas que a própria Rafa falou para mim como uma justificativa. E que, para aqueles que ouvem e às vezes não entendem, gente, isso foi sem consentimento dela, tá? Então, isso tem um nome, tá? Ela começou a tentar lutar contra aquilo, mas ela não conseguia empurrar o cara ou algo do tipo. Basicamente, ela foi colocada no carro. Ela não foi nem sentada dentro do Uber. Ela estava meio que de lado. Então, ela realmente estava bêbada ali. E esse cara percebeu a vulnerabilidade daquela mulher. E ele só fez isso por conta dessa vulnerabilidade dela. E a gente sabe disso. E aí foi o momento que ela sentiu as calças dela abaixando, ela sentiu que o cara penetrou nela e foi. Ela tentava empurrar, não conseguia, ela tentava fazer alguma coisa, não conseguia. E aí ela se deixou, assim, acabou meio que, né, não tinha força. E quando ele tava quase acabando ali, ela tentou empurrar ele de novo, mas não conseguiu. E aí, quando ele terminou, foi tudo sem camisinha, de uma forma que ela não queria. E ela começou a se sentir muito mal, muito suja. Esse cara tirou, né, de dentro dela, pegou um papel higiênico no porta-luvas, limpou a ele mesmo, deu um rolo de papel para ela se limpar. E ela só se limpou, se vestiu e ficou muito mal. E ali ela começou a ter medo, porque o cara ia saber onde ela mora. E aí ela começou a tentar, com medo, tremendo, no banco de trás, ela começou a tentar interagir com o cara de alguma forma, porque se de alguma forma ela tentasse falar ou fazer algo com esse cara, o que esse cara poderia fazer com ela sozinha dentro de um carro à noite numa rua completamente parada? Então ela ficou com muito medo de apontar para ele e falar, olha, o que você fez comigo foi errado, foi estupro, foi abuso, eu não queria e tal. Então ela ficou com medo de alguma forma enfrentar esse cara e ela ainda acabar morta. Porque infelizmente é a realidade, gente. Então, uma mulher vulnerável, bêbada,
dentro do carro, o cara acabou de fazer isso com ela. Se ela fizesse qualquer coisa, o que esse cara poderia fazer? Então, nesse momento, ela tentou manter a calma, ficar calada e perguntar para ele coisas do dia a dia dele, tentar interagir com ele de alguma forma, para que não tivesse ali uma interação ruim entre os dois e ela ficar ainda mais prejudicada. Então, esse cara, ele mostrou foto de um bebezinho que ele tinha na época de 2 anos, falou que ele era divorciado. Ela se lembra do nome desse cara até hoje. Ela se lembra de algumas informações que ele deu para ela e ela lembra do rosto dele. Então, assim, né, foi tudo muito pesado, muito traumático para ela. E já era 3 horas da manhã. Então, ela pensava, se eu abrir essa porta do carro e sair correndo, pode ser perigoso também. Esse cara pode me empurrar lá para baixo, eu posso cair, morrer. Então, ela foi naquilo ali e, assim, no GPS do carro de aplicativo, nunca reconhecia direito ali o local exato onde a Rafaele morava. Então, ela também ficou com medo desse cara saber onde que ela morava. Ela fez esse cara passar do ponto e muito além de onde ela morava, para esse cara não saber exatamente onde que a Rafaele morava. E aí, nesse meio tempo, esse cara queria que a Rafaele passasse uma conta para que ele transferisse para ela um valor referente à pílula do dia seguinte. E nesse momento, a Rafaele ficou ainda com mais medo de passar algum tipo de conta para esse cara e esse cara ter os dados dela de alguma forma. Então, ela ficou com muito medo e ela não aceitou, ela não quis com que ele pagasse nada para ela, nem por ela. E ela só se sentia suja, se sentia muito mal. E depois que esse cara deixou ela distante da casa dela, ela teve que vir andando, retornando até a casa dela. E chegando até a casa dela, ela foi direto para o banheiro, sentou no vaso sanitário e começou a chorar. Ela começou a se sentir suja, começou a olhar para si mesma para entender o que estava acontecendo, ficou se olhando, questionando, querendo saber se ela realmente queria, se ela tinha deixado entender que queria em algum momento. E ela ficou muito mal. Muito mal. E ali, com o passar do tempo e tudo que foi rolando na cabeça dela, por conta da igreja, por conta da religião, ela não se sentia digna de receber ajuda ou denunciar esse cara. Então, ela começou a se culpar, sentir que ela estava recebendo o que ela merecia. Afinal, o namorado dela não foi, e mesmo assim ela foi pra boate. E ela estava com aquela sensação de que ela merecia. Além de tudo, toda a culpa também de ela ter ficado com o Fernandes naquela noite. Então, ela tinha ficado muito mal por tudo que tinha acontecido. Mas uma coisa, gente, independente, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui, a gente sabe que é errado uma traição e tudo mais. Mas uma coisa é um ato com consentimento e uma coisa é um ato sem consentimento. Isso a gente já sabe, né? E ela começou a falar que ela merecia isso mesmo, ela começou a pensar nesse tipo de coisa. Ela achava que ela tinha ultrapassado todos os limites dela, por isso que isso tinha acontecido. Na verdade, gente, quando isso deveria ser o nosso direito de ir e vir, andar em um carro de aplicativo e conseguir fazer isso em segurança, né? E aí ela começou sempre a se martirizar, xingar de nomes ruins, falando mal de si mesma. Foi passando os dias e ela mesma foi e comprou a pílula do dia seguinte, porque ela não tinha, né, aceitado o dinheiro daquele cara. E o tempo foi passando e Rafaele foi adoecendo. Porque, na verdade, é aquilo que a gente já sabe. Ela foi abusada. Só que a mente dela não aceitava e tentava, de alguma forma, compreender o que tinha acontecido, tentando se justificar com uma culpa que não era dela. E isso
foi adoecendo a Rafaele. E como eu disse, por conta das pressões religiosas, ela achava que ela não merecia receber ajuda, que ela não podia contar isso para ninguém. E ela continuou indo na igreja, mas ela foi ficando mais calada, mais concentrada em si mesma. E toda vez que ela entrava ali na igreja, ela se sentia pior, se sentindo impura, se sentindo não merecedora do amor, tanto espiritual quanto de outras pessoas. E ali foi o momento que ela começou a pensar em mudar. Ela queria mudar o exterior, achando que mudaria as coisas interiormente. E foi o momento que ela pintou o cabelo de azul, ela começou a fumar, e aí foi o momento onde a Rafaele começou a se cortar. Ela foi numa vendinha próxima à casa dela, comprou aqueles giletes que vêm separados, as lâminas, e ela começou a se cortar durante o banho. Ela cortava os braços, as pernas, e ao mesmo tempo ela estava passando por tudo isso de uma forma interna, e em paralelo a vida dela continuava acontecendo simultaneamente, porque ela sentia que ela não podia parar, né? As condições financeiras não eram assim tão maravilhosas. Tinha toda a questão que ela tinha que continuar. Ela já tinha investido um dinheiro na faculdade e no CFC, então ela não podia parar, né? Ela tinha um pensamento de que ela já tinha investido tempo e dinheiro ali, então ela tinha que continuar até o fim. Então, ela continuou indo para a faculdade, ela continuou indo para o CFC, e ao mesmo tempo ela sentia que ela não podia contar para ninguém o que ela estava passando. E com os cortes, ela começou a usar roupa comprida para ninguém ver. E durante o banho, ela disse para mim que ela ligava o chuveiro e ela começava a dar, sabe, esses gritos de dor da alma, só que não sai voz, não sai nada, esses gritos secos, esses gritos de desespero, mas que ficam internos. Ela começou a fazer isso durante o banho e ela não deixava sair nenhum som por conta mesmo dos familiares que estavam ali na casa, que não iam entender nada, né, do que ela estava passando. E ela sentia também que ela não poderia contar para o pai, para a madrasta, porque eles a julgariam. Ela tinha medo da madrasta e do pai, tinha medo da religião dela, das pessoas da religião, das pessoas julgarem o que aconteceu com ela. E ela começou a se deteriorar, começou a ficar muito mal, chorar por causa de tudo. Ela se tornou aquela pessoa que chorava, o que a gente acha que é chorar à toa, mas que não é chorar à toa, né, gente? E depois de um tempo, ela chegou a ir numa festa com o namorado dela. Eles começaram a beber. Ela ficou bêbada novamente. E nessa festa, ela começou a chorar enquanto ela estava bêbada. E ela falava com o namorado dela: eu não queria, eu disse que eu não queria, eu falei que eu não queria, e mesmo assim ele fez. E o namorado dela começava a questionar para ela sobre o que ela estava falando, e ela dizia que ela não merecia viver, que ela seria uma decepção para os pais. Falava que não queria ter ido naquele lugar. Ela se deitou no chão e disse que era para o namorado dela deixar que um carro passasse por cima dela, que ela não poderia estar viva. E aí o namorado dela absorveu aquilo tudo, esperou ela se recuperar, né, do efeito da bebida e começou a questionar ela. O que estava acontecendo, o que tinha acontecido, a falar para ela as frases que ela tinha dito na noite anterior. E ele começou a ser incisivo com ela, né, questionar, pressionar. Tinha 2 anos que ele estava com ela, então um pouco mais de 2 anos, então ele sabia que algo estava errado com ela, que ela não estava no seu melhor. E nisso já tinha aproximadamente
6 meses de tudo que tinha acontecido. Então ela resolveu contar pro namorado. E aí o namorado dela, da época, pediu os acessos do e-mail, pediu o acesso do aplicativo, pediu tudo para que eles pudessem realmente ir lá fazer um boletim de ocorrência e tudo mais, para denunciar o cara. Só que a Rafa, como uma forma de ela afastar daquilo tudo que tinha acontecido, ela tinha apagado todos os registros. Ela tinha cancelado a conta dela do aplicativo, ela excluiu os e-mails, aquelas informações que ela tinha do cara, mesmo ela se lembrando até hoje, ela tentava esquecer na mente dela e ela não quis repetir o que ela tinha e sabia, né, pro namorado. Então, ela tinha apagado tudo. E isso só piorou um pouco as coisas porque fez com que o namorado dela da época duvidasse dela, questionasse aquilo tudo. E assim, ela contou pro namorado apenas a parte do motorista. A parte do que aconteceu na balada ela não contou, porque ela já se sentia culpada o suficiente. Então, ela contou ali pro namorado. E assim, com o tempo, e ela passando por tudo aquilo, por todas aquelas crises, esse namorado também, ele não entendia ela. E nem tentava entender muito. Não entendia por que ela tinha apagado tudo, por que ela tinha feito o que ela fez, de apagar, no caso, né, as informações, de não querer fazer um boletim de ocorrência ali na hora, de ela só tentar esquecer. E com isso, esse cara, ele começou a jogar a culpa para Rafaele, como se ela não tivesse se culpando o suficiente. Então, esse cara, ele começou a questionar por que ela não tinha gritado, por que ela não buscou ajuda, por que ela não saiu correndo do carro tentando encontrar ajuda, por que ela não correu, por que ela não parou, por quê? E com a voz engasgada e até trêmula, ela respondia para ele: eu não sei por que eu não fiz isso. Quando, gente, na verdade, a gente sabe que ela estava em uma situação completamente vulnerável, ela estava com medo de perder a vida. E no momento que a gente, como ser humano, está em uma situação de vulnerabilidade, a gente toma atitudes de acordo com o que o cérebro acredita que é mais seguro para a gente na hora. E se ela acreditava que não era seguro gritar, ela não iria gritar, mesmo passando por uma situação como ela estava passando. E a gente, principalmente, a gente que tem útero, a gente sabe disso. A gente sabe como é difícil. Porque, né, quando a gente é mais nova e a gente sabe os olhares horríveis que a gente recebe na rua, a gente sabe pelas coisas que passam, sabe? Então, é difícil, né? É complicado. E até mesmo aquelas que não têm útero, tá? Porque mulheres trans passam por coisas piores do que a gente. E aí, esse relacionamento da Rafa acabou. Porque ele julgava ela, questionava, não entendia, ficava falando esse tipo de coisa com ela. E ela também começou a se cobrar ainda mais. E como ele não acreditava nela, ela ficou muito mal e ela começou a ficar pior. Então esse relacionamento acabou e ela foi deteriorando cada vez mais. E eu vou repetir palavras que ela utilizou aqui, tá, gente? Ela começou a acreditar que ela era uma vagabunda, que ela era isso e aquilo. Não vou falar outras palavras aqui que são pesadas. E, enfim, ficou muito confuso e conflitante isso tudo pra ela. E assim, a primeira pessoa que ela teve coragem de contar que foi esse namorado, ele julgou, desacreditou e desabonou o que ela estava falando e o que ela estava sentindo. Então, ela se fechou ainda mais, porque a pessoa com quem ela finalmente se abriu não estava do lado dela. Então, basicamente, o que ela pensou? Todo o restante vai ficar contra mim. Então, não tem por que eu contar isso para alguém. Só que a Rafaele foi ficando muito adoecida, foi ficando muito mal.
ela já é uma mulher magra e ela começou a perder muito mais peso, emagrecer, ficar triste no trabalho. Ela só conseguia dormir e chorar. E na época, ela tinha sido mudada de setor. Ela trabalhou como menor aprendiz na parte de RH dessa empresa. Era uma fábrica de doces. Então, ela trabalhou um tempo no setor de RH da empresa e depois ela foi para outro setor, né? Ela foi crescendo ali na empresa, foi para outro setor, mas ela já tinha tido contato um pouco maior no RH, então todo mundo conhecia ela, sempre via ela com aqueles brilhos nos olhos, com um sorrisão, sendo aquela menina boba, brincalhona. E ela foi mudando e tinha uma encarregada no RH que sempre gostou muito dela. E aqui eu vou colocar o nome dela de Abigail. A Abigail notou toda a mudança de humor, tudo que estava passando. E assim, um dia normal ali de trabalho, ela pediu permissão ali para a chefe e chamou a Rafa para conversar. E ali naquela conversa, a Abigail falou: "Ei, Rafa, eu queria saber se tá tudo bem. Cadê aquela menina que entrou aqui na empresa, alegre, que eu conheci?" E só dela sentir essa confiança e ter essas palavras ali da Abigail, a Rafa começou a chorar. E naquele momento ela se sentiu segura para conseguir falar tudo o que tinha acontecido com ela. E como ela estava se sentindo, por que ela estava se sentindo assim. Ela realmente não estava comendo. E a encarregada, né, a Abigail, pegou no bracinho dela, falou com a gerente: "Olha, licença, mas eu preciso sair com a Rafa um minutinho." E levou ela para a lanchonete mais próxima. E nessa lanchonete, ela pediu para que a Rafa comesse e ficou observando a Rafa comer e ficou ali entretendo a Rafa por um tempo, até essa comida também estabilizar dentro da barriga da Rafa, porque a Rafa, simultaneamente, além de não comer, quando ela comia uma coisa ou outra, ela tinha desenvolvido bulimia. Então, ela comia e forçava o vômito. Então, a Abigail, ela acompanhou ali esse processo dela comer e tudo mais e continuou conversando com ela. E ela se culpava muito, achava que o motorista só tinha feito o que ele tinha feito porque ela tinha permitido. E ela ficou se sentindo muito culpada. Quando a Abigail do RH ficou sabendo, ela mesma correu atrás e encaminhou a Rafa para uma terapia. Ela ligou, conversou ali com o pessoal do plano de saúde, foi agendando tudo para ela e também agendou um psiquiatra, onde receitou ali alguns medicamentos para ela e tudo mais. A Rafa sente muito carinho por tudo isso que aconteceu ali, justamente porque ela viu que não só a Abigail, mas toda a equipe de RH foi muito humana com ela, teve essa empatia de perceber que algo não estava legal. Ela se sentia muito desorientada e a partir daquele momento, ela foi vendo uma luz, foi vendo que tinha uma forma pelo menos, né? Porque ela não sabia nem por onde começar depois que tudo tinha acontecido, né? Uma menina jovem, gente, que foi ali criada muito também fechada, não tinha muito conhecimento. Ela não sabia o que ela deveria fazer, quem ela deveria procurar. E ali com a Abigail no RH, ela teve, assim, uma sequência do que fazer, quem procurar, por onde começar. Os únicos pensamentos que passavam na cabeça da Rafa nessa época era pensar em morrer e ela se sentia culpada. Eram as coisas que mais passavam na cabeça dela. Nesse processo de passar pelo psiquiatra e ter que começar a tomar um medicamento, por conta da religião e tudo que ela havia passado, ela ficou com medo de tomar esse medicamento e outras pessoas ficarem sabendo. Então, ela fazia tudo muito escondido. Inclusive, eu trouxe um pouquinho desse assunto na própria história Medicamento que a gente tem aqui, se você não ouviu, ouça, onde eu falo um pouquinho mais sobre saúde mental. Bom, ela tinha vergonha a respeito dessa medicação, se ela tomava ou não. Aí, quando ela decidiu tomar, ela não queria que outras pessoas soubessem do trabalho,
ou até mesmo da igreja, das pessoas que ela tinha convivência, porque tinha muito aquela coisa que uma pessoa com depressão é porque ela não tem Deus na vida. É porque ela não tá orando mais, é porque ela não tá buscando o suficiente. Então, ela não queria ser olhada dessa forma. A família dela sabia que ela estava passando por certo tipo de acompanhamento, mas nunca foi falado assim, depressão, né, perto deles. E aí ela foi orientada a tomar meio medicamento e depois aumentar as dosagens conforme necessário, porque como eu já falei aqui também, gente, uma pessoa que está em tratamento, ela precisa regular as dosagens. Você começa a tomar uma medicação, daqui um mês e meio, você vai ver se aquilo está fazendo efeito ou não. Você tem sempre que conversar com o seu médico para falar o que você está sentindo. Ai, estou me sentindo acelerada, não estou conseguindo dormir. Para ir ajustando tudo, para que realmente a medicação possa ser um aliado durante um tratamento. E não, vamos dizer, deixar você ali mais na pira, porque acaba que quando a gente começa uma medicação, eu digo isso por experiência própria, o nosso corpo ele não está acostumado. E quando você começa a medicação, pode ser que ela desregule o seu sono. E isso não é legal para você. Então, é sempre bom você falar a verdade para o médico, manter essa conversa com o médico para ele te orientar e ir ajustando as doses. E isso foi acontecendo com a Rafa, só que uma menina muito nova, não tinha muita orientação assim muito próxima. Então, ela não foi sabendo como lidar com aquilo tudo, né? E aquele medicamento, ela de início não estava percebendo que estava fazendo um grande e maravilhoso efeito ali para ela. Então, ela tinha voltado a parar de comer, ela estava fumando muito, ela mesma disse, fumando como uma caipora. Primeira vez que eu ouço alguém falar assim. E mesmo passando, né, por todas essas situações, é como eu disse, ela tentava ali oprimir aquilo que ela estava sentindo e viver uma vida como se nada tivesse acontecido. E isso foi prejudicando ainda mais ela por dentro, internamente, para ela se entender. E há um tempo atrás, ela tinha tido contato com um rapaz através de aplicativo de namoro. E ela estava conhecendo esse rapaz, ele chegou a pedir ela em namoro, eles estavam namorando. E ela começou, né, a tomar esse medicamento e de vez em quando dava umas crises. E ela chegou até a pensar que esse rapaz rapidamente sairia da vida dela, porque isso são palavras dela, tá, gente? Quem iria querer ficar com uma pessoa doente, que tá dando trabalho e tudo mais? Ela estava numa situação onde muitas vezes ela não queria tomar banho, escovar dente. Quando a Abigail ela descobriu tudo e foi o início de processo dela ali, a própria empresa deu um tempo para ela passar em casa para ela poder se recuperar, ficar melhor, né, fazer o tratamento adequadamente, tirar um tempo só para ela. E juntamente, né, com esse novo namorado, ela fazendo todo o tratamento, ela se sentiu segura para se abrir para ele. E logo que ela falou com esse cara, ele falou, não, isso é abuso e tal. Ela sentiu o acolhimento que ela não teve ali naquela outra relação. Ela se sentiu abraçada, entendida, compreendida. E a partir do momento que esse novo relacionamento, esse cara, né, eu vou colocar o nome dele aqui de Diego, a partir do momento que a Rafa começou a se relacionar com o Diego, ela começou a entender que o que havia acontecido com ela realmente tinha sido abuso. E foi mais ou menos nessa época que ela passou a entender que realmente ela não queria, que tinha sido estupro, que tinha sido um abuso. Ela começou a ver mais com esses olhos, né? Então, ela estava ali ainda passando por esse tratamento. Mesmo ela entendendo as coisas, ela ainda tinha essa dualidade e confusão de tudo que tinha acontecido e também a depressão. Porque a partir do momento que a pessoa está em depressão, gente, ela sente uma dor que ela não consegue curar, ela toma um medicamento e não consegue se sarar. Então, isso vai acontecendo e a pessoa vai ficando confusa. E se as pessoas ao redor não compreendem muito a situação, fica ainda pior, né?
E aqui nós temos algumas cenas delicadas e sensíveis também. Bom, tinha chegado a época de Copa do ano de 2018. E ela tinha ficado um tempo em casa também nessa época. A família dela assistindo o jogo na sala, comemorando a Copa, e a Rafa deitada. Tava muito calor, mas a Rafa estava debaixo das cobertas. Ali ela já tinha começado anteriormente a trocar o dia pela noite, deixou de ter sono, dormia muito durante o dia, não estava se alimentando direito. E aí foi o momento que ela mais ficou aí sem vontade de tomar banho, escovar os dentes. Ela realmente não fazia nada disso. E muitas vezes o namorado dela nesse ponto de tratamento, né, o Diego, ele chegava do trabalho e ia para casa dela para poder fazer companhia, ajudar. E assim, a família dela tem todas as questões da própria família ali. Muitos não entendiam a respeito da própria depressão. Então, assim, quem ali ajudava mais ela a sair do quarto, levantar da cama, escovar os dentes, tomar um banho, era o próprio namorado. E tinha vezes que a Rafa ficava ainda pior, que ela se sentia ainda mais envergonhada, quando a madrasta falava: Diego, por favor, entra lá e vê se dá um jeito de desintocar a Rafa lá de dentro para ela tomar um banho, escovar dente, porque até agora ela não fez isso. Ela se sentia mal, ela se sentia suja, mas ao mesmo tempo ela não tinha forças para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. Até que nesse dia de Copa, tinha aproximadamente 22 dias apenas que ela estava tomando medicação. Ela achou que não estava fazendo nenhum efeito e ela se encheu e disse: chega, eu não quero mais isso, eu quero ir embora e eu quero parar essa dor. E neste momento, a Rafa começou a abrir todas as cartelas de medicamento que ela tinha. E ela disse pra mim que ela foi tomando como balinha. Ela foi tirando, colocando na boca e tomando, tirando, colocando na boca e tomando. E assim, ali naquele quarto, ela dividia o quarto com a irmã. Era uma família muito simples, né, gente? Ela dividia uma cama de solteiro com a irmã. Então, era tudo muito difícil, mas a irmã convivia ali naquele quarto. E então, a irmã dela chegou e viu ela deitada, caída no chão. E eu, inclusive, tô fazendo pausa, gente, porque é uma história muito densa, muito grande também. E eu não quero que fique só a parte que eu tô me emocionando aqui, né? Eu quero conseguir contar para vocês com detalhes, para vocês entenderem todo esse processo que foi. A irmã dela chegou no quarto, viu ela deitada, caída no chão, porque ela já não estava comendo. Então, aquele medicamento foi direto para o estômago dela e ela desmaiou ali no chão mesmo. Ela foi perdendo as forças e ficou tudo preto. E a irmã dela chegou, viu ela ali no chão, viu as cartelas de medicamento, já começou a gritar, chamar as pessoas. O irmão dela chegou, viu como ela estava caída, tirou uma foto, mandou pro namorado dela e falou: vem correndo aqui para casa, olha só o que Rafa fez. E assim, ninguém sabia direito o que fazer, não tinha uma orientação ali, né? Todo mundo foi tendo atitudes que não são atitudes que a gente tem que fazer nesse momento, mas era o conhecimento que eles tinham, então foi isso que eles foram fazendo. E a Rafa, bem fraca, ela ia escutando a madrasta brigando com ela, perguntando por que ela tinha feito aquilo, olha o que ela tinha feito e tudo mais. E aí, gente, a madrasta, no lugar de ligar imediatamente para a ambulância, chamou a vizinha, porque a vizinha era religiosa. E a vizinha já veio orar pela Rafa e, ao mesmo tempo, ficava falando: isso é o diabo que tá colocando as coisas na cabeça dessa menina, ela precisa de buscar mais a Deus, a gente tem que orar para ela acordar, para Deus curar e tal. E foi chamando outras pessoas para vir orar por ela e tal.
E ali no meio daquela confusão e gente falando de orar e tudo mais, ela realmente apagou, ela só sabe o que outras pessoas falou para ela depois. Mas nesse momento ali que teve essa interação com outros vizinhos, alguém ligou para a ambulância. Nisso, o namorado dela chegou. Ele chegou desesperado, não sabia o que fazer. E quando ele estava colocando ela ali dentro do carro, a ambulância chegou. E no momento que a ambulância chegou, eles já foram fazendo todo o processo ali para fazer a lavagem nela e tudo mais, né? E quando estava tudo acontecendo ali, as vizinhas e as pessoas que eram mais religiosas ficavam falando que ela não precisava de ir para o hospital, ela não precisava de médico, mas sim o médico dos médicos que era Deus e tal, e teve até uma pessoa que olhou feio, né, ali pra cara da madrasta e tal. E foi assim, o namorado foi atrás de carro. E assim, o que a Rafa falou pra mim é que ela pensava que como ela já ia pro inferno por conta de ter ficado com um cara na balada, por conta do estupro, que na verdade, né, ela se sentia culpada, como se ela tivesse, como se fosse culpa dela, que a gente sabe que não é culpa dela. Então, ela tinha essa mentalidade, como eu já vou pro inferno, então deixa eu ir de uma vez, mesmo eu tomando esse medicamento aqui, porque eu quero ir embora desse mundo, eu só quero curar a minha dor. Chegando no hospital, ela encontrou uma enfermeira que falou pra ela o quanto que ela era importante, que ela era muito nova, que não sabia o que ela tinha passado, se ela tinha religião, mas que ela era muito amada, que a família dela amava ela, que nem ela nem a família merecia passar por tudo aquilo e tudo mais. E assim, gente, quando a pessoa tá numa situação depressiva e tudo mais, essas palavras, sabe, são palavras muito vazias, vamos dizer assim, porque a pessoa quer sarar a dor dela. E ela tá sentindo uma dor tão grande que ela não tá pensando nessa questão de ser amada pela família ou não. É a depressão mesmo, né, que é assim. E assim, tem muitas pessoas na área da saúde hoje que fazem o curso e não fazem por amor. Eu não sei nem por que faz, porque muitas vezes também a área da saúde não é uma área que paga tão bem, a não ser que você seja médico, né? E muitas pessoas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não têm essa empatia, esse tato para poder falar com as pessoas. Inclusive, chegou um cara perto dela no momento que ela estava ali ainda se recuperando, internada no hospital. O cara chegou lá à noite, né, para trazer a alimentação dela, e ele sabia das condições dela, porque que ela estava ali. E ele falou assim para ela, sem cuidado, sem empatia, sem nada. Olha só, se você for fazer esse tipo de coisa, faça de uma outra forma. Não se mata tomando medicamento, não. Porque senão você pode acabar aí vegetando e trazendo ainda mais trabalho para sua família. Se você for fazer algo, faça de outro jeito, que aí você vai de uma vez e não dá trabalho para ninguém. Olha só o que esse cara falou. E é uma frase forte, que Rafa lembra até hoje, essa falta de cuidado, de empatia, falta de preparo. E ela ficou se sentindo pior ainda, que ela pensou assim, poxa, nem para eu fazer algo contra mim mesma, para eu tirar o trabalho da minha família, eu consigo deixar de dar trabalho. Porque olha só, eu dei trabalho de novo, meu namorado tá aqui. E ela pensando, né, imagina, se eu fico vegetando, eu vou dar mais trabalho para minha família. Então, assim, ela já começou a passar muita coisa na cabeça dela, desnecessária, que esse cara trouxe também para ela ali. Um cara super desnecessário. Ela recebeu visitas enquanto ela estava ali na internação. Uma amiga veio, orou por ela. E ela sempre foi muito conhecida pela luz que ela transmitia. Ela era muito palhaça, brincalhona. E todo mundo questionava, né, o fato dela ter ficado murcha. Ela foi murchando e ficando assim. A partir desse momento, ela começou a iniciar um tratamento com uma terapeuta de uma forma mais incisiva. E ela falou pra mim que ela odiava ir na terapeuta. Que ela odiava, que ela tinha vontade de pegar a terapeuta e bater na terapeuta de tanta raiva que ela tinha pra poder fazer
essa terapia. Ela se sentia triste, continuou sem comer durante um tempo, apagada. E ali, depois de todo esse ódio com a terapeuta, né, ela disse que ela tinha se tornado, inclusive, uma pessoa amarga. Os medicamentos tiveram que ficar com a madrasta teve que começar a dar os medicamentos para ela, e ela foi fazendo o tratamento. Com tudo isso que foi acontecendo, ela foi acreditando cada vez mais que o namorado dela poderia terminar com ela a qualquer momento, que ela era um problema para ele, que ele não ia aguentar ficar do lado dela, só que é o que ela me falou. Ela sempre achava que ele iria embora e ele não foi. Passado aí mais um tempo, o namorado dela chegou conversando, jogando conversa fora ali, com uma foto de um apartamento para eles e falou, vamos dar uma olhada? E ela falou assim, gente, como que eu vou dar uma olhada no apartamento com você agora se a gente não tem nem intenção de alugar nada? Ele falou, não, vamos só olhar, vamos só ver como que vai ser, vamos só fazer uma visita. E chegando lá, ela viu, gostou do apartamento e eles saíram de lá, gente, com um contrato assinado assim, com a cara e com a coragem, porque eles não tinham móveis, eles não tinham nada estruturado e eles começaram do zero. Eles pegaram ali um colchãozinho emprestado na casa do pai, 2 copos, 2 pratos, eles dormiam no chão, mas eles começaram felizes com um amor entre os dois. E desde que tudo tinha acontecido, ele sempre incentivou ela a sair de casa. Ele falava, não precisa da gente sair com dinheiro. A gente pode ir na praça, a gente pode fazer uma caminhada. E aí, todo final de semana, eles passeavam, nem que seja para tomar um sorvete, eles iam na praça fazer a caminhada. E ele sempre dando esse apoio, tirando ela de casa. E ali eles começaram a vida deles juntos. E aí, assim, quando a Rafa tinha entrado naquela empresa, a Rafa entrou com 15 anos de idade e a encarregada já tinha em torno de 40 e poucos, 50 anos. E a Abigail, que é a encarregada, foi como uma mãe para ela, a avó do filhinho dela. Ela vê a encarregada como um anjo. E aí, essa é a parte mais bonita, assim, da história também que eu tô trazendo aqui, que eu virei para ela e falei assim, você quer trocar seu nome na história? Você quer escolher um nome? Quer homenagear alguém? E ela falou assim, Rai, por favor, coloca o nome da encarregada de Abigail, porque eu estou lendo um livro e nesse livro tem um anjo e o nome desse anjo é Abigail. E a Abigail, ela foi um anjo na minha vida. Foi ela que fez com que eu me recuperasse. Ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim, a primeira pessoa que me fez acreditar em um tratamento e que eu sei que eu tô aqui hoje por causa dela. E eu me emocionei muito quando eu ouvi ela falando essa história, quando eu fui trazer essa história aqui, porque realmente, gente, é muito emocionante, né? Às vezes a gente busca em parentes, em pessoas próximas, algo para essas pessoas gostarem da gente, a gente quer chamar a atenção dessas pessoas e às vezes uma pessoa de fora vê mais o nosso valor, né? Eu não tô falando aqui para todo mundo, sei que existem muitas famílias que são carinhosas sim, que têm um contexto diferente, mas enfim, é uma visão que eu tô trazendo aqui, o quanto que a Abigail também foi importante na vida da Rafa. Depois de um tempo, a Abigail, ela saiu ali daquela empresa e ela colocou a Rafa ali no setor de RH para aprender mais a profissão. Hoje, a empresa que elas trabalhavam fechou, mas a Rafa continua no setor de RH, inclusive fez cursos da área, justamente por conta da Abigail. A Abigail é uma grande inspiração para ela. Como eu disse, hoje a Rafa tem um bebezinho junto com o marido. Eles são muito felizes. A Abigail é próxima deles até hoje. É como se fosse uma avó pro nenenzinho deles. A Rafa nunca mais conseguiu retornar para a igreja. Ela parou de cantar em igreja e ela tem um vozeirão. Ela é ótima cantando. E hoje ela canta de forma esporádica em casamentos, eventos.
esse tipo de coisa, mas em igreja mesmo ela nunca mais conseguiu voltar a cantar. A Rafa e o esposo, eles se casaram no meio da pandemia e eles tiveram o bebezinho deles no ano passado. Atualmente, a Rafa, ela não toma mais medicamento, ela foi liberada, teve alta aí da terapia. Hoje ela sente vontade de fazer terapia sobre outros aspectos da vida dela, mas sobre essa etapa da vida dela, ela conseguiu receber uma alta aí disso tudo. Ela parou de fumar quando ela engravidou, então o filhinho dela também deu muita força para ela se recuperar, passar por algumas fases, parar de fumar e tudo mais. Ela queria deixar um recado aqui para quem passou por isso, para quem está passando por uma fase parecida, que não é o fim, tem jeito, tem uma saída, tem pessoas que se importam. E hoje a vida dela tá mudada, ela tem o marido e o filho. E que essa história possa dar força para quem tá ouvindo, se tá passando por uma situação parecida ou conhece alguém que está passando, para trazer a mensagem de que se ela não tivesse acreditado nela mesma lá atrás, ela teve a Abigail na vida dela, mas se ela não tivesse acreditado em si mesma, hoje ela não teria construído a família que ela construiu hoje, a vida que eles têm hoje, e eu tenho algumas coisinhas para poder falar aqui no final. Quando ela me contou essa história, ela falou que, além da terapeuta dela, do esposo e da Abigail, somente eu estaria sabendo dessa história tão completa como ela me contou. Até hoje, o pai dela não sabe essa história do que aconteceu do carro, do motorista. A madrasta sabe pouquíssimas coisas, bem por cima, mas profundamente quem sabe é o marido, a terapeuta e agora eu. Eu queria dizer que eu me sinto muito lisonjeada por todas as pessoas que já contaram a história aqui para mim. Eu sei que nós já tivemos outros radioativos aí. E eu queria agradecer para todo mundo que se sentiu confortável a abrir uma parte da vida aqui para mim, mesmo não sendo um radioativo, sendo outra história de vida. Já trouxe histórias aqui de pessoas próximas a mim, sei que me escutam. Então, assim, gente, muito obrigada. Eu me sinto muito lisonjeada de saber que alguém está compartilhando um evento para mim tão íntimo, tão pessoal. E eu chorei muito com essa história. Eu demorei para trazer aqui, gente, porque foi difícil para mim, sabe? Não quero que as pessoas fiquem com pena de mim e queiram evitar de me contar. Mas eu amo ouvir. Só que eu levei um processo para poder passar e eu acho que isso é muito importante pra gente também, para eu conseguir trazer aqui. E eu não quero que vocês fiquem guardando histórias. Contem as histórias para mim, eu tô aqui para ouvir. Mas assim, eu me sinto muito lisonjeada. É muito bom saber que eu sou como uma amiga de vocês, né? Que vocês sentem confortável de chegar, de contar. E o nosso programa, ele não é um programa muito extenso, a gente ainda não tem muitos ouvintes. Mas eu sou muito grata por cada um de vocês que estão aqui, que me ouvem, tá bom? Então envie as histórias de vocês, eu tô aqui para ouvir. Não fiquem segurando histórias aí porque vocês acham que vai ser um tema delicado. Porque eu quero trazer aqui, eu quero trazer a história e a vida na mais pura realidade que ela é. Porque, infelizmente, isso acontece. E é bom trazer isso para pessoas que são de outros ciclos e tal, ouvirem também. E ela me disse também que ela ouve outros podcasts de outras pessoas que contam histórias, mas que eu trouxe mais essa abertura, essa liberdade, essa sensação de vocês estarem mais próximos de mim, de eu responder as pessoas no meu Telegram, no privado, de eu responder no direct. Então, é isso, gente. Eu quero que vocês se sintam próximos a mim mesmo, porque eu sinto um carinho enorme por vocês, como eu já disse. Muitas vezes, né, eu saio conversando com as pessoas e tendo uma intimidade, eu já sei nome de filho de ouvinte, acompanho, tô vendo várias coisas, é muito fofo e é muito gratificante pra mim.
Sobre essa história, a gente também tem muito o que dizer sobre sermos mais empáticos e trazermos mais amor, acolhimento, menos julgamento, por favor. E saber o quanto a empatia é importante, principalmente para quem trabalha na área da saúde, para quem quer trabalhar algum dia, o quanto é necessário ter essa empatia se você não está se sentindo bem fazendo o seu trabalho que você faz hoje. Tenta repensar, né, sobre isso, porque realmente se envolver na área da saúde é uma área delicada, a gente vê muita coisa. A gente sabe que depois de um tempo que a pessoa tá ali vivendo tanta coisa pesada, a pessoa meio que acostuma com a situação. Mas, gente, vamos ter mais empatia, né? Pra gente entender a dor do outro, se colocar no lugar de outro, da família do outro. E eu tenho uma coisa importante para falar aqui sobre uma parte da história, que é um recorte que eu quero fazer bem curtinho aqui. A Rafa, ela não se sentiu incomodada com essa parte em nenhum momento. Ela não tem nenhuma reclamação para fazer disso, mas eu gostaria de falar a respeito de quando os amigos, vendo ela bêbada, acabou deixando ela entrar em um carro de aplicativo sozinha, 3 horas da manhã, indo embora para casa. Gente, se vocês, mesmo que vocês acabaram de conhecer alguém, sabe? Tenha um pouquinho mais de empatia. Às vezes, eu sei que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se você não tem carro, tenta entrar junto com o carro do motorista, faz um bate-volta ali, né? Tenta ajudar essa pessoa, porque você pode sim estar melhorando a vida dessa pessoa. Você pode estar evitando alguma situação de acontecer com essa pessoa. Porque eu sei que eles não tinham tanta intimidade assim, né, como amigos, que eles queriam também curtir, eles também estavam levemente alterados, mas é muito importante a gente ter essa compreensão, né, de ajudar os nossos amigos quando ele precisa e tal. E se você também não se sente confortável para ir em algum lugar e você tá sozinha, tenta marcar com alguém, né? Eu tenho uma prima que os pais sempre buscaram ela ficava na balada até tarde e eles sempre iam lá buscar. Ai, você tá com seu namorado, você tá com sua amiga, não importa, a gente leva vocês lá pra casa, a gente deixa vocês em casa, mas liga pra mim que eu vou te buscar. Não pega carro de aplicativo tarde da noite. É um privilégio? Sim, não é todo mundo que tem essa opção. Mas às vezes, uma pessoa que não vai ficar alcoolizada durante aquele dia para conseguir te dar uma assistência, né? Ir com pessoas realmente de confiança. E se você tá vendo que alguém tá assim, ou até mesmo um desconhecido, uma desconhecida numa boate que você tá vendo ali que tá indo embora sozinha, vamos ter um pouquinho desse olhar, dessa consciência para que evitar, né, esse tipo de situação. A Rafa deixa aqui uma frase sobre o relacionamento dela, dizendo que ela salvou a própria vida se tratando, os terapeutas salvaram ela fazendo a terapia, a Abigail salvou ela acreditando nela, encaminhando ela para um tratamento, e o esposo dela salvou ela não desistindo dela. E essa frase também é muito bonita. E ela fala que lembra que a Abigail falou para ela que sabe o que é bom quando a gente chega no fundo do poço? É que não tem como a gente descer mais. A gente bate o pé no fundo e volta pro topo de novo. Então eu tô aqui para segurar a sua mão e ajudar você a voltar pro topo. E isso é muito bonito. Essa amizade, né? E tudo isso que a Abigail fez por ela. Realmente, gente, foi recursos humanos. Se tem alguém aí que trabalha nessa área, que sirva de inspiração também. Como que o recursos humanos, ele realmente deve ser, ele precisa ser. Olhar para uma pessoa, ver que ela está passando por uma dificuldade, orientar, buscar uma terapia, sermos aí mais humanos realmente. Gente, eu quero agradecer por todo mundo que me ouviu até aqui. Sintam-se confortáveis para se abrir comigo, conversar comigo. A Rafa até falou pra mim, Rai, não absorva muito essas histórias, porque senão você vai ficar mal e tal. Mas, gente, tá tudo bem, tá? Eu fico bem, eu também tenho os meus tratamentos, minha terapia. E vocês podem conversar comigo.
sem problema algum. Saiba que aqui você tem alguém para te ouvir, sem julgamento, tá? E eu tô aqui para receber as histórias de vocês, ouvir vocês, agradecer a cada um, tá bom? E quem quiser contribuir comigo pro meu Natal, pro meu fim de ano aí, antes de chegar 2025, apoie o nosso podcast no Apoia-se na Aurelo. Já temos algumas pessoas apoiando e eu tô muito feliz com isso. Estou soltando conteúdos lá. Tenham paciência comigo, mas eu estou soltando e trazendo aí o melhor para vocês. E é isso. Obrigada a todos que me ouviram até aqui. Sejam empáticos e carinhosos com a Rafa lá no Telegram e no Instagram. É isso. Obrigada, Rafa, por compartilhar sua história comigo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo! Você foi avisado.